E aí, galera querida, tudo bem? Eu sou o professor Bussunda e vocês estão aqui no Enem 365, onde vocês, obviamente, são pessoas preocupadas em se preparar para o Enem. E hoje eu trouxe específico uma visita, um cara querido aí que vem participar aqui, que é o Lucas. Como é que tá, Luquinhas? Fala, galera que acompanha aqui o Enem 365, tudo bem, Bussunda? Olha, um grande prazer estar aqui contigo, que, poxa vida, é um cara que eu sou fã. Galera, eu acompanho o professor Bussunda há muito tempo, desde a minha trajetória de vestibular, e hoje é mais do que um prazer, é uma alegria, uma honra, um privilégio estar aqui falando com vocês a respeito de todos esses assuntos que nós vamos abordar. Pô, que massa, Luquinhas. Pô, cheguei a ficar um pouco vermelho aqui agora, né? O cara falando que acompanha aí, este humilde professor. Gente, o Luquinhas, Lucas Langoni é o nome dessa fera. Ele é estudante de medicina agora e já faz um tempo, na verdade, e ele trabalha com mentoria online, né? Eu vou deixar aqui a descrição aqui mesmo na tela está aparecendo @lucaslangon, que é o Instagram dele, e ele está sempre distribuindo dicas para a galera, sempre ajudando, sempre acompanhando, e em especial a galera que quer medicina, né? Porque o Lucas é um cara que fez um caminho aí até a medicina e a gente não está convidando ele porque ele é um rostinho bonito, ele é um rapaz bonito, mas não é porque ele é um rostinho bonito apenas que ele está participando aqui, mas sim porque ele é um cara que, mais do que estar fazendo medicina, ele sabe por que está fazendo e como está fazendo. E aí a gente entende que ele pode contribuir com vocês, né, Luquinhas? Vou te perguntar uma coisa assim para a gente ser objetivo para essa galera, né? Fez um caminho aí até chegar fazendo medicina na federal, que é o que, pô, a galera que quer medicina quer fazer na federal, né? Claro, obviamente, existem várias outras universidades, mas sempre quando a gente começa, a gente sonha com a federal por causa do boleto com R$ 0 no fim do mês. Com certeza. Mas aí, cara, vou te perguntar já de saída, assim, ó, chegar dando a braba, assim. Qual é a fórmula mágica, né? Bom, nós vamos fazer assim um top 5 assim, dicas do Lucas. Pode ser, Lucas? 5 Pode dicas ser, pode preciosas. ser. E eu vou te perguntar primeiro assim, ó, qual é a fórmula mágica para passar? Galera, a fórmula mágica para passar é me acompanhar no Instagram. Não, brincadeira. Olha, não existe fórmula mágica, pessoal. Não existe. Vamos deixar isso bem claro, tá legal? Por muito tempo eu procurei fórmula mágica e eu digo para você, se você for atrás disso, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você não vai atingir os resultados que você quer. Não existe fórmula mágica para passar em medicina, nem em qualquer outro tipo de curso ou concurso, tá? O que existe é dedicação, estudo, muito trabalho duro e persistência, tá? Não vá atrás desses picaretas que querem te vender o segredo dos aprovados, porque o segredo dos aprovados é fazer aquilo que você já sabe que deve ser feito, porém de uma maneira muito bem feita. É o básico que funciona, galera, é o básico que funciona. Luquinhas, o básico, o que é o básico? Porque a galera é acostumada, por exemplo, a gente está na escola, né? E aí a galera, o básico na escola é diferente do básico para entrar na universidade, né? Com certeza. Porque a galera assim diz, na escola a média no Brasil, gente, a fundo, ela é 5. Então, mesmo que a escola tenha média 7, se você atingiu média 6 no ano, você faz uma prova de recuperação lá para tirar 4 e fazer a média 5, né? Então, a média fundo é 5 e a galera se preocupa muito com isso. Agora, para entrar em medicina, por exemplo, teria que ser uma média 8, mais ou menos, né? Se a gente for colocar pelos números aí do SISU, próximo disso, né? O que é fazer o feijão com arroz para entrar em medicina, Lucas? Galera, não é difícil, tá legal? É muito simples, você só precisa ter dedicação e empenho para aplicar. É estudar realmente bastante, tá? Fazer muito exercício, tá? Tirar todas as suas dúvidas com o professor, pegar bem a teoria, persistir no processo de estudo, entende? Corrigir os erros que você vai cometer,
entende? Pegar realmente todas as provas anteriores do vestibular que você for fazer, outras além também para te auxiliar, para você conseguir fazer um estudo completo, entende? Eu não saía do lado dos meus professores, eu estava o tempo todo perguntando como eu poderia ficar melhor. Eu passava horas e horas fazendo muitos exercícios e corrigindo aquelas questões, entende? E no momento em que eu parei de procurar fórmula mágica e comecei a aplicar o estudo básico, que é simples, porém de forma muito bem aplicada, ele é eficaz, os resultados eles começaram a aparecer. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: é você, por exemplo, pegar e fazer um livro inteiro de matemática, sabe? As pessoas muitas vezes elas vêm me falar assim: poxa vida, Lucas, eu estou muito mal em matemática, eu não sei nada de matemática. E eu pergunto para a pessoa: quantas horas de matemática tu está estudando por semana? A pessoa não sabe me dizer. Eu pergunto assim: poxa, você está mal em matemática. Será que nós temos isso em números? Quantos acertos tu fez na última prova anterior do Enem que tu fez em casa? E a pessoa me responde: eu nunca fiz uma prova anterior do Enem em casa, sabe? Então você não pode esperar que você vá ficar bom nos conteúdos sem uma prática muito extensa, sabe? Não dá para negar. Tem que estudar muito. Não é impossível, mas você tem que estudar muito. Muito bacana tu falar isso, né, Lucas? Porque a galera às vezes acho que fica procurando formulismos e esquece desse feijão com arroz, né? Bunda na cadeira, livro, cursinho, videoaula, etc., o que for, né? Gente, uma coisa que é muito interessante que eu estava conversando antes com o Lucas, antes da gente gravar aqui, eu estava conversando, nós estamos cada um em sua casa, hashtag em casa, né, nesse período de dificuldades que a gente está, e aí eu estava conversando com o Lucas e o Lucas é estudante, gente, de medicina desde 2016, tá? Mas olha só, eu achei muito interessante e é isso que eu ia te perguntar, Lucas, tu é estudante de medicina desde 2016, está quase formado em medicina, é quase médico agora, ou como é que é essa história aí? Eu gostaria muito que já estivesse quase formado, né? Mas sim, galera, eu digo que sou estudante de medicina desde 2016, mas só consegui ser efetivamente aprovado agora. Eu sou calouro da turma 111 da medicina UFSM, 2020.1 pelo SISU. Porém, desde que eu me decidi pela medicina, eu sempre internalizei muito essa ideia, sabe? Você precisa ser apaixonado pelo seu curso, sabe? Eu não me via fazendo outra coisa, sabe? De verdade, assim, se você tem paixão, se você tem vocação, se você sente que é isso que você tem que fazer da sua vida, e agora eu não estou falando só da medicina, eu estou falando de qualquer curso que você deseje fazer, sabe? Você de fato tem que se enxergar lá, sabe? Porque vamos pegar um exemplo, assim, isso talvez seja um papo meio maluco, mas imagina que essa caneta aqui é a linha do tempo. Aqui nós temos o começo, aqui nós temos o final. Se você se decidiu pela medicina, se de fato é isso que você quer da sua vida, então o seu destino ele está traçado. Você será médico. Entenda isso. Você que está me ouvindo agora, você que está nos assistindo, você será médico. Porém, ser médico está aqui no finalzinho da linha do tempo. E estudar para medicina está aqui no começo da linha do tempo. Quando nós estamos dentro disso, nós não conseguimos enxergar. Mas se você sair um pouco fora, você vai ver que você já é aquilo que você quer ser. É apenas uma questão de transcorrer o tempo, sabe? Então você precisa internalizar isso para você, galera. Eu já tive situações em que eu entrei em consultórios médicos me apresentando como estudante de medicina, apenas porque eu queria dizer que era estudante de medicina, sabe? Então isso, cara, faz uma diferença gigantesca, você conseguir ter essa noção, sabe, de para onde você está indo, sabe? Você não ficar perdido, você não ficar à toa no seu caminho, você realmente saber o que você vai fazer da sua vida e ter aquilo como uma paixão de fato, sabe? Eu, falando pessoalmente, eu nunca consegui fazer nada direito que eu não fosse extremamente apaixonado. Mas no momento em que eu me apaixonei pela medicina, cara, isso entrou como uma energia gigantesca na minha vida, sabe? Então eu digo assim, cara, você está se tornando quem você precisa ser para estar onde você quer estar. Isso eu digo às vezes até em questão de maturidade. Eu vejo que talvez se eu tivesse entrado em medicina mais cedo, eu não estivesse com o preparo emocional, mental, ou mesmo da questão da maturidade que eu tenho hoje, sabe? Então você tem que perceber que o processo de estudo, muitas vezes ele vai te moldar em questões além do conteúdo, cara. Ele vai
fazer com que você desenvolva todas as qualidades que são necessárias para que você esteja onde você quer estar e exerça, de fato, a sua profissão, entende? Então, assim, eu acredito que essa questão de me considerar um estudante de medicina a partir do momento em que eu me decidi por isso, a partir do momento em que esse caminho ele veio para mim e eu agarrei, é muito importante, sabe? Você, de fato, assumir isso, porque você começa a assumir a responsabilidade pelos seus sonhos, entende? Entendam isso, assumam a responsabilidade pelos seus sonhos. É o seu sonho, não é o sonho do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu cursinho, entende? Isso tudo são ferramentas externas e pessoas que estão ao seu redor, mas o sonho é seu, é você que tem que correr atrás, é você que tem que encarar com seriedade, com responsabilidade, entende? E se você quer medicina, cara, eu vou te dizer uma coisa, só de entrar no hospital, você já sente a seriedade que você tem que encarar. Então, a mesma seriedade com que eu vou encarar o meu paciente, com que eu vou encarar o meu processo de estudo ao longo da minha graduação, é a seriedade que você tem que ter desde agora com o seu estudo para o vestibular. Você tem que ter comprometimento. Lembre-se que você não está estudando para fazer o Enem, você está se comprometendo a aliviar o sofrimento humano. Então você tem que fazer isso com todo o seu empenho, com toda a seriedade e assumir isso para a sua vida. Eu acho que isso que tu falou, de se sentir, e isso me chamou muita atenção, estudante desde 2016, quando, de certa maneira, de uma forma metafórica, colocou o jaleco, né? Uhum. Então, ali em 2016, não pensou em outra coisa a não ser a medicina. E isso que fica, acho que, de grande dica para a galera. O Lucas, eu estava conversando antes com ele, como eu já disse para vocês, e ele, no ensino médio, ele não tinha bem certeza ainda do que ele queria. A ideia da medicina surgiu depois, saiu do ensino médio em 2015, né, Lucas? E daí, em Exato. 2016, o Lucas resolveu que ia fazer medicina. Ele entrou agora em 2020. O caminho, gente, às vezes é longo, é árduo, é de provações, mas o Lucas ele decidiu em 2016 que ele queria medicina. Ele não pensou em outra coisa. E aí é importante, ele foi vai conhecer o hospital como é que é, ele vai numa clínica lá ver como é que funciona. Ele não viveu da ilusão daquilo que um dia talvez eu possa viver. Ele já começou a viver a medicina, né? Então acho que essa é uma dica muito importante para quem quer medicina, que se sinta, que queira medicina, e justamente como o Lucas falou com a caneta ali, ó, o que você está vivendo agora, você que ainda não entrou na faculdade, você tem que encarar como o início de uma trajetória linear, onde lá no fim você é médico, mas você tem que encarar que agora você está se construindo como médico. Não é quando você entrar na faculdade apenas. É uma construção muito grande, até porque passar num Enem ou num vestibular, né, Luquinhas, não é uma coisa muito simples. Mas aí eu queria partir já para essa questão. A galera, claro, tem fases, né? Tem momentos. A gente às vezes saiu da escola recém, e quando você recém saiu da escola, você está com dificuldade de se compreender, de estudar. A gente sai, mesmo que a gente estude nas melhores escolas, muitas vezes a gente sai com lacunas da escola, né? Que não é culpa da escola, é culpa da gente mesmo, na maioria dos casos. E aí a gente vai criando métodos de estudo. O Lucas ele tem uma contribuição que é muito bacana, eu acho, para você que quer fazer medicina, que é essa questão de, Lucas, o que é preferível? É o exercício, é a prática do conhecimento ou é a teoria para o estudante? Quando está se preparando, tem que estudar história, geografia, matemática, física, português. O que é mais interessante? Ficar tentando decorar toda a teoria ou ficar fazendo exercício, ou como que funciona isso daí? Então, galera, isso é algo um pouco mais fluido do que mecânico, sabe? Não tem como eu dizer para você assim, não, a receita de bolo é a seguinte, você faz a leitura da sua teoria, depois você pega o exercício, depois... Não, sabe? O que acontece? Sem teoria, você não faz o exercício. Fato. Porém, sem exercício, você não fixa a teoria. Então, entenda que tudo é um conjunto, galera. Entenda que tudo é um conjunto. Não adianta você ficar lendo 50 vezes um texto até decorar se você não sabe como aquilo é aplicado na prova.
Porém, se você for pegar uma prova sem ter a bagagem de conhecimento necessária, você não vai para frente, sabe? Então, por exemplo, como que eu fazia? Existe um método de estudo que eu gosto muito, que inclusive eu tenho um vídeo a respeito disso, que eu chamo de o melhor método de estudo, que são as provas com consulta. O que são as provas com consulta? Eu vou usar, inclusive, o mesmo exemplo que usei no meu vídeo. Digamos que eu vou estudar história. Então, eu pego uma prova de história, por exemplo, da URGS, que são 25 questões bastante conteudistas, pego essa prova de um lado, pego um livro de história do outro. E vou fazendo a prova e vou, ao mesmo tempo, consultando no livro para responder as questões que eu tiver dúvida, sabe? A ideia é que eu consiga realmente resolver toda a prova, sabe? Nós não estamos preocupados exatamente com o número de acertos, nós estamos preocupados com construção do conhecimento, porque às vezes para responder uma única questão, eu vou me obrigar a ler todo um capítulo. E como é que eu vou fazer depois? Eu vou fazer outras provas da URGS com os conteúdos que alguns deles vão se repetir, as abordagens serão semelhantes e eu vou repetir o processo, entende? Por exemplo, quando eu faço a minha lista de exercícios e eu erro algumas questões, eu vou corrigir essas questões após. Inclusive, se você não faz isso, comece a fazer. O seu aprendizado está em corrigir erros. Mas vamos lá. Quando eu vou corrigir o meu erro, muitas vezes eu vou ter que pegar a teoria de novo para saber por que eu errei, ou para obter aquele conhecimento que na hora de fazer o exercício me faltou, entende? Muitas vezes, cara, o que acontece é você ficar preso a resumos, a apenas leitura, sabe? Ou então aquelas pessoas que querem aprender a fazer exercícios, mas não querem entender como tudo aquilo se aplica no contexto dos conteúdos, sabe? O que acontece, galera? Não adianta eu te dar uma informação hoje, esquecer dela e nunca mais puxar ela de volta para o seu cérebro. O exercício ele serve para isso, para que você puxe de volta as informações que lhe foram dadas. Vou dar um exemplo. Eu pegava assim uma apostila de cursinho que tinha primeiro toda a teoria e depois tinha uma bateria extensa de exercícios. Só que, é claro, eu terminava aquela leitura da teoria no final. Então, muitas vezes, o primeiro exercício era a respeito de um conteúdo que foi trabalhado lá no início, sabe? Então, às vezes, eu tinha que voltar e fazer a leitura de novo. Algumas coisas eu já conseguia tirar do que eu acabei de ler, sabe? E o exercício, ele serve para você fixar a teoria, entende? O exercício serve para que você expanda o seu conhecimento teórico, sabe? Houve uma questão, cara, de matemática que eu lembro até hoje, do Enem 2009, uma questão de trigonometria, que o conceito que ela cobrava era seno, cosseno e tangente no arco trigonométrico, sabe? Eu já tinha visto isso. Eu já tinha lido, já tinha feito exercício, inclusive estava até tranquilo com essa questão. Só que eu fui fazer e não entendi ela, sabe? Então eu tive que pegar assim eu lembro que era uma folha do livro em que tinha esse conteúdo. Eu fiquei ali estudando, lendo a teoria, fazendo experimentos, assim, até conseguir de fato compreender esse conteúdo da forma mais profunda que aquela questão pedia, sabe? Então você vê que as coisas elas se complementam, sabe? Você não precisa se prender a uma coisa só, entende? Tudo é um conjunto. Inclusive, galera, deixando um geral, porque tem a diferença. O Lucas ele está falando como uma pessoa que ficou 4 anos entre sair da escola e entrar na universidade. Isso, para medicina, a gente sabe que é muito convencional, né? Então, a gente tem que entender o momento, que quando você recém saiu da escola, né? Ou ainda está na escola, a gente talvez não tenha um campo teórico tão amplo. Por isso é mais ou menos comum que as pessoas, num primeiro momento, no início dessa trajetória, tenham mais a necessidade da teoria, de pegar realmente, ler o texto lá, sei lá, relevo do Brasil, ler todo o textinho lá de geografia, não sei o quê. Só que um momento que o Lucas fez, gente, foi uma transição onde que ele já tinha uma grande base teórica. E aí, pô, isso é uma dica de ouro, assim, Luquinhas. Pegar a prova e ir fazendo e só completar as lacunas, as dúvidas, através de um livro, né? Pô, cara, eu acho isso fantástico, essa dica que tu dá. Faz a prova, faz o simulado, pega a prova do Enem, vai pegar a prova de linguagens ali, né, que é baseado em português, prova de um lado, livro de português do outro, senta, prepara um café ou uma água e esquece e vai lá e faz, né? Não, a gente não deve entrar tanto nessa distinção entre teoria e prática, né, Luquinhas?
e deve se dar conta que a prática, o exercício é fundamental. Gente, sem o exercício não adianta. A galera às vezes vai lá e coloca todas as fórmulas de matemática, de física e não sei o que, e a linha do tempo de história na parede e não faz exercício. Se não aplicar aquilo ali, não vai adiante, né, Lucas? Exato, exato. É bem isso. E Luquinhas, olha só, nessa tua trajetória tu me falou, tu fez aulas online, tu assinou, enfim, canais, ferramentas online, tu fez cursinho presencial, né, e tal. O que hoje, porque a gente vive na era da informação, na era digital, hoje o cursinho físico, claro, gente, nem todo mundo tem condição, tem dinheiro, tem gente que faz um cursinho online porque se torna mais em conta, não gasta, principalmente em cidades maiores, tem questão do transporte, da segurança, etc. Tem muita gente hoje que não tem condição. Mas, Lucas, num mundo ideal, o que funciona melhor? O cursinho online, que tem muitas plataformas, ou os cursinhos presenciais também que existem por aí? Depende da necessidade do aluno. O que é fato? Todos os benefícios que a gente sabe das plataformas online, que você vê inclusive nas propagandas do tipo, estuda online por causa disso, 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 são verdade, tá? Isso é realmente fato, entende? Agora, assim, o que eu, Lucas Langoni, senti de diferencial do cursinho presencial? O contato direto com o professor, poder realmente levar as dúvidas diretamente, ter uma resposta mais pessoal, entende? Porém, as ferramentas, elas são complementares, entende? Se você conseguir complementar elas, você vai montar um leque de ferramentas muito maior, entende? Agora, sim, eu tenho colegas que estudaram apenas online e foram aprovados. Eu tenho colegas que estudaram apenas presencial e foram aprovados. Eu tenho colegas que, assim como eu, misturaram as coisas e foram aprovados. Então, você vê que vai muito mais de você descobrir o que funciona melhor para você do que efetivamente ter uma certeza do que é sim ou não para todo mundo, sabe? A gente tem que lembrar que, como você falou, a gente está num país em que nem todo mundo tem condições de ir para um presencial, sabe? Isso é fato. Agora, assim, não é por causa disso que você vai abandonar sua trajetória de estudos. Você tem que lutar com as ferramentas que você tem. E é melhor você fazer bem feito com aquilo que você tem do que você não fazer nada. Perfeito. E o que tu destacaria, Lucas? Qual que seria, talvez, para ti, a grande vantagem do cursinho presencial ainda é esse, vamos usar assim, essa expressão, essa dúvida on demand, essa coisa assim, pode perguntar direto para o professor, seria isso hoje ainda o grande diferencial? E o que as aulas online ou as ferramentas online têm de melhor? O que seria para ti o melhor de cada um dos mundos desses cursinhos aí? Do cursinho presencial é realmente isso que tu falou do on demand, sabe? Eu não saía do lado dos meus professores, como eu falei, sabe? Isso é uma coisa que eu recomendo que você que faz cursinho presencial também faça, sabe? Aproveite todos os professores que você tem à sua disposição. Cola neles, cara. Eu cansei de correr atrás de professor com questão na mão, o professor fugia de mim, cara. Eu ficava muitas vezes até Podemos falar o nome, o Bertazzo, uma das caso. fugia de ti, né? O Uhum. Juca, vou mandar também o Juca não tinha O como Juca. porque tu ia para a sala dele, né? Mas estava em cima dos caras. Isso é fundamental. Eu acho que também tem muita gente. O Lucas é um cara muito organizado, tá? Para estudo e tudo mais, e isso a gente desenvolve. Tem muita gente que também não é organizado. O cursinho ele também organiza, desde os horários até os objetivos, porque é a aula que dita o ritmo, não é tu que dita o ritmo da aula. Agora, o online, para as pessoas que são mais organizadas, ele pode dar uma ajuda muito grande pela questão de estar em casa, né, Lucas? Eu acho que também tem isso, né? Além da questão na relação de custo, o online é mais atrativo, né? Bem mais atrativo. E, pô, agora a gente pega aqui no sul do Brasil, é inverno daqui a pouco. Tá num dia com frio, chuva, e você pode estar assistindo uma aula com edredom e chocolate quente em casa, né?
Mas Exato. eu acho que assim, ó, o ideal ainda hoje, apesar de a gente viver na era digital, gurizada, quem conseguir fazer as duas coisas, elas não são rivais, elas são, pelo contrário, complementares, né? Tu considera também isso, Lucas, que um pode complementar o outro? Com certeza, com certeza. Eu vou dar um exemplo. Eu assinei uma plataforma online que os simulados eram muito bons, sabe? E tinha uma regularidade daqueles simulados de fato. O meu cursinho, muitas vezes, pecou nesses aspectos, sabe? Era um cursinho muito bom, porém, houve esse aspecto, sabe? E eu pegava os simulados da plataforma online. Algumas dúvidas que, de repente, eu podia ter, eu ia lá e assistia, sabe? Isso que você falou de você poder estudar onde você quiser, cara, isso é talvez, com certeza, a maior vantagem do ensino online, sabe? É você poder estar no seu quarto, no seu conforto, sabe? Sem precisar se deslocar, economizar tempo. Poxa vida, de verdade, às vezes você tem condição de pagar um cursinho presencial, mas você mora muito longe, às vezes você está numa grande capital, não sei. Aí você vai mesmo gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar do seu cursinho. Poxa vida, já são 4 horas de estudo que você perdeu, sabe? Então, às vezes, você conseguir assinar uma plataforma online de qualidade que vai suprir suas demandas, que majoritariamente são teoria, exercícios e resolução de prova, sabe? Vale muito mais a pena, sabe? Então, você precisa realmente se perguntar o que funciona melhor para você. Perfeito, perfeito. E, cara, nós abordamos 4 aspectos, nós vamos para o quinto, tá? E o último, para a gente não tornar esse vídeo muito cansativo, sempre lembrando que vocês sigam o Lucas, @LucasLangon no Instagram, e esse rapaz está sempre com dicas lá, com as suas mentorias, e também ele tem um podcast, né? O LangoneCast no Isso. Spotify. Também vai pelo Instagram dele, e lá tem o linkzinho, vai direto para o LangoneCast. Lucas, para a galera que está começando agora, ou está no primeiro, no segundo ano que quer medicina, quanto tempo para passar em medicina? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Você demorou 5, 6 anos? Qual é o tempo que é possível? Olha, depende do aluno, sabe? Quando a gente fala de processo de estudo, essa é uma expressão que a gente escuta muito. Depende do aluno. Depende da sua dedicação, depende da sua base, depende do quão apaixonado você está, depende da sua vocação, depende de uma série de fatores extra classe, vamos dizer assim. Porém, o fato é possível sim você passar direto do ensino médio, sabe? Eu tenho amigos que conseguiram isso, sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, você consegue, entendeu? Não aconteceu comigo, mas assim, ó, eu tenho 60 colegas, entende? Só no primeiro semestre. Semestre que vem já tem mais 60. Então, todo ano nós temos 120 pessoas que entram em medicina só na UFSM. E a gente tem que pensar que temos também outras universidades. Então, passar em medicina não é algo que tenha, como é que eu posso dizer, um esquema rígido, sabe? De não, você vai demorar de 2 a 3 anos para passar, sabe? Não, você pode demorar menos, como você pode demorar mais, sabe? Agora, o fato independente de qualquer coisa, você vai ter que estudar muito. E quanto mais cedo você se atentar para isso, mais fácil vai ficar para você, sabe? Quanto mais cedo você perceber que você estudar na escola para tirar a sua média na prova é diferente de você ter que ir lá e fazer 90% de uma prova para conseguir entrar no curso que você quer, melhor, sabe? Quanto antes você despertar para a noção de que você tem que criar o hábito de estudo e que estudar não é ficar fazendo resumo com canetinha colorida, decorar um monte de coisa e repetir na prova, sabe? Melhor vai ficar para você, entende? Então, quanto mais cedo você entender de fato como funciona o processo de estudo, eu acredito que vai sim contribuir para que o seu caminho até a medicina seja mais curto, entende? Inclusive, essa foi a intenção inicial de fazer o meu Instagram, de fazer o meu podcast e, inclusive, de disponibilizar o serviço das mentorias online. Hoje eu ajudo estudantes a se prepararem para os vestibulares, sabe? Qual que foi a intenção? É fazer com que vocês, galera, não tenham que passar pelos mesmos percalços que eu tive, sabe? Hoje eu estou dando ali todas as dicas que eu gostaria de ter ouvido, sabe? Hoje, quando um aluno ele chega para fazer um atendimento comigo, eu encaro ele como se fosse um pouco do meu eu do passado, sabe? Porque a gente tem dúvidas que são muito comuns, sabe? Então, quanto mais cedo você começar a ver o processo de estudo como algo sério, melhor. Mas não existe um tempo definido, sabe? Eu era um aluno muito bom no colégio, sabe?
e eu demorei 4 anos para passar, sabe? O meu melhor amigo, que foi um dos melhores alunos da escola também, se não o melhor na época, passou direto do ensino médio, sabe? Então é uma série de fatores que você tem que considerar, galera. Mas independente de qualquer coisa, se você tem esse sonho, se você correr atrás, você vai conseguir. Não desiste nunca, cara. Leve o tempo que levar, mas você vai chegar lá. Muito bom, cara. E, gente, é importante que vocês saibam disso. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. E assim, ó, e é o que o Lucas falou, às vezes a gente amadurece um pouco mais cedo para o estudo e às vezes a gente demora um pouquinho mais. Cada um tem seu tempo, só que a gente amadurece, a gente chega em um momento de compreensão e a gente conhece, a gente tem casos de pessoas que saem do ensino médio já e entram para a medicina, assim como a gente conhece pessoas que já fizeram outra faculdade e depois decidiram ir fazer medicina. Cara, fazer algo que você gosta é ser feliz. E para a felicidade não existe tempo. A gente pode ser feliz em qualquer momento, né? Exato, exato. Então, é basicamente isso aí. Moçada, recebi hoje esse cara, esse querido aí, o Lucas. Sigam ele, então, ali no Instagram. Vocês já viram, ficou aparecendo várias vezes aqui na tela, @LucasLangon. E você que não conhecia aqui o nosso canal, o Enem 365, inscreva-se. Se o conteúdo foi relevante, dá um joinha para a gente saber que é esse tipo de conteúdo aqui. Lucas, abraço, te agradeço enormemente pela parceria, pela participação. E, cara, queria te dizer assim, eu sou muito feliz porque eu te conhecia pelas redes antes e daí te conheci esses dias quando tu estava no trote ali, foi lá tirar uma foto comigo, me deu um abraço lá e é muito bacana isso. Como professor, como quem participa da caminhada de tanta gente, sempre é muito feliz, é muito bom e é muito gratificante ver quem foi um dia meu aluno, seja uma aula, seja assistindo uma videoaula, uma coisa assim, saber que o cara tá bem, tá feliz e tu é um desses caras aí, tá, meu? Cara, muito obrigado de verdade. Olha, eu tenho uma gratidão imensa a ti, assim, a todo o teu trabalho, sabe? Eu realmente, galera, por exemplo, quando eu ia estender roupa, galera, e não podia ficar vendo aula, eu colocava as aulas do Bussunda no fone de ouvido e ficava vendo, sabe? Então, assim, de verdade, eu tenho um carinho muito grande por ti, assim, e, cara, o teu trabalho é sensacional. Só tenho a te agradecer por continuar levando a história e o estudo pro Enem com excelência, cara. De verdade, hoje para mim é uma honra estar aqui participando do teu canal, participando do teu projeto, cara. Sem palavras ali, sem palavras. Muito obrigado aí. Cara, fica bem, moçada, fiquem bem aí. Qualquer hora o Luquinhas volta aqui no nosso canal, tá? Feito, tchau! Feito, tchau! Tchau, galera!